E aí, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia e nesse vídeo nós vamos falar sobre salmos penitenciais. Vem comigo! A igreja reserva no breviário esses salmos para sextas-feiras. Porque não se esqueça que sexta-feira foi o dia da paixão do Senhor. Então é o dia que nós reservamos para pedir perdão a Deus, para fazer penitência. Sexta-feira, na igreja católica, é dia de jejum e penitência. Nunca aos domingos, hein? Nunca aos domingos. Nunca faça penitência aos domingos. Já teve até concílio na igreja que excomungou as pessoas que estavam fazendo penitência aos domingos. Porque domingo é o dia da ressurreição. Sexta-feira, quartas e sextas são dias de penitência na igreja, mas domingo não. Bom, vamos falar dos salmos penitenciais. Os salmos penitenciais nós temos basicamente 7. É o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, na versão clássica da Vulgata, o Salmo 50, o 102, o 130 e o 143. Na verdade, o mais clássico é o Salmo 51, porque é o salmo que atribui a Davi a penitência do seu pecado. Se a gente pegar, por exemplo, 2 Samuel 2, se a gente pegar esse texto, capítulos 11 e 12, vai contar o pecado de Davi. Davi viu tomando banho uma mulher que achou muito bonita, chamou para sua casa, deitou-se com ela e ela engravidou. Só que ela era casada, então ele pergunta quem é o marido dessa mulher. Alguém diz, bom, Urias. Então chama o marido, manda, tá na guerra. Tá na guerra, não tem problema, chama ele. Chamou o cara e ele disse, vai descansar, vai deitar com a sua mulher e tal. E Urias não foi. E aí, no segundo dia, ele chamou Urias e disse, não, vai descansar e tal. Ele falou, não, todo o meu pessoal está na guerra, está passando o maior perrengue e eu não vou, não tenho condição, por exemplo, de descansar. Estou preocupado com o pessoal. Só que a mulher de Urias já estava grávida. E aí o que fazer? Então ele chamou outros generais e disse, olha, coloca esse cara numa frente onde ele possa morrer. E foi o que aconteceu. O pessoal colocou ele numa frente, tirou o exército, ele ficou sozinho e morreu. E aí então Davi pegou a viúva e tomou para si como esposa. A criança nasceu e o profeta Natan chegou para Davi e denunciou o pecado. E a criança então morreu, inclusive. Nesse tempo que a criança estava doente, Davi fez penitência. E daí nasce esse Salmo 51. A criança morre como castigo, como profecia de Natan, e ele tem uma outra criança com essa mesma mulher, que é Salomão, que é fruto do perdão que Deus deu. Mas aquela criança tinha morrido. O que eu quero dizer para você é que no Salmo 51, por exemplo, que é típico dos salmos penitenciais, nós temos basicamente dois tempos. O tempo de pedir perdão pelo pecado e o tempo da misericórdia. Então, esses dois tempos normalmente se alternam no Salmo. Veja o Salmo 51. Salmo 51 para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Percebem? Existe diferença aí nos nomes, na tradução do nome da mulher. Mas o Salmo diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu perdão. Nesse momento, o salmista está reconhecendo o seu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. O Salmo continua assim, dizendo que ele é pecador desde o ventre da sua mãe e tal. E aí o Salmo continua. Um segundo momento, que é o momento da misericórdia, é o momento de reconhecer já a salvação de Deus. Ele começa assim, já no versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus,
Deus da minha salvação. A minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Então aqui ele vai mostrar a grandeza e a misericórdia de Deus. Normalmente o salmo penitencial é assim. Então, o Salmo 6, o 32, o 38, o 51, todos eles são mais ou menos divididos em dois momentos. O momento de pedir perdão e o momento de reconhecer a misericórdia e a grandeza de Deus. Os salmos são oração que nós podemos usar nos momentos de aflição, nos momentos de pecado, no momento de embaraço, de angústia. É bom a gente reconhecer o nosso pecado. É bom a gente dizer para o Senhor, olha, eu reconheço. Quem sabe a igreja seja o único lugar em que se reconhece o pecado. Porque todo mundo aponta para o outro. Não sou eu, é o outro que é o culpado. Bom, Orígenes, só para a gente terminar o nosso videozinho de hoje, Orígenes, um catequista do século 2 e 3, do começo do cristianismo, ele diz que existem 7 modos de Deus nos perdoar. Além, é claro, da confissão. Mas são 7 os modos de Deus nos perdoar. Primeiro pelo batismo, depois pelo martírio, quando você derrama o seu sangue em testemunho do Cristo. Terceiro, pelas esmolas. Quanto mais você der esmola aos pobres, às pessoas que necessitam, mais Deus vai se compadecer do seu pecado. 4, perdoando os outros. Nós rezamos isso no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, ou perdoa quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou a quem nos ofendeu. 5, convertendo o próximo. Aquela pessoa que faz o outro nascer para Cristo tem os seus pecados perdoados. Então você, como missionário, um missionário, uma pessoa que leva o Cristo, esse tem os seus pecados perdoados. Depois, 6, pela efusão da caridade. Efusão da caridade, Orígenes queria dizer pela partilha. Quer dizer, se você partilhar os seus bens, se você distribuir os seus bens aos pobres, Deus vai seguramente te perdoar. Pela efusão da caridade, pela partilha e pela própria penitência, como último. Então, esses são os 7 modos de perdão. Você pode usar toda sexta-feira para aproveitar e entrar no clima de jejum, de penitência e de pedido de perdão. Deus te abençoe, Deus te proteja, que você não se considere mais santo do que ninguém, muito pelo contrário, que você se considere mais pecador do que as pessoas. Porque assim a gente entra na humildade de Deus e assim Deus nos perdoa. Até mais, um abraço, até a semana que vem.